Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 8ª temporada direto aqui de Florianópolis, no TDC Floripa 2025. Estamos já fazendo quase 2 anos de podcast aqui no TDC e hoje a gente vai falar um pouco sobre jornadas de aprendizado na tecnologia. E para esse papo eu estou aqui com a Fernanda Kipper, que é engenheira de software no Mercado Livre e também youtuber. Seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada pelo convite e obrigada a quem está assistindo aí de casa. Espero que gostem do papo e bora lá. Bora lá. Fernanda, a gente sempre começa, já é uma tradição aqui do podcast, né? Tem 2 anos, já dá pra dizer que a gente tem tradições, né? A gente sempre começa o nosso podcast voltando um pouquinho no tempo, porque como a gente tem muita gente que acompanha, que pode estar no início de carreira, ou tá talvez pensando numa transição, e tem que entender para onde que... Agora a gente... engenheira de software no Mercado Livre, mas como é que essa pessoa chegou lá, né? Eu queria saber um pouquinho lá no começo, como é que era a jovem Fernanda para decidir... Não, eu quero estudar tecnologia, eu quero trabalhar com isso, ou isso caiu de paraquedas na tua vida, não era o que você esperava? Como é que foi esse processo para você chegar onde você está hoje? Boa, a gente até estava conversando aqui antes do podcast, né? Eu te dei um spoiler, mas para mim, quando eu escolhi fazer computação, eu achei que tinha sido uma escolha de livre-arbítrio, que nem eu te falei, pensei em várias opções e escolhi computação. Na época eu até pensei em fazer física, astrofísica, umas coisas assim. Eu sempre fui meio da ciência, essas coisas eu gostava. Todo mundo tem esse momento, né? Será que eu vou ser astronauta, bombeiro ou veterinário? Nada a ver uma coisa com a outra, mas tem esse momento. Exatamente. Não, e eu fiquei muito tentada a fazer astrofísica. Fui até visitar a universidade, conversei com os professores, enfim, eu achava o máximo. Mas aí a minha mãe e uma professora um dia me falaram: olha, Fê, eu acho que o mercado vai ser meio difícil, meio complicado, talvez pensar em outras opções. Enfim, aí eu comecei a considerar. E na época o Léo, meu namorado, que é meu namorado até hoje, ele fazia engenharia da automação, né? E a minha mãe tinha se formado em ciência da computação. E aí eles me falaram, tipo, a área da computação é legal, talvez tu goste de matemática, não sei o quê, me mostraram um pouquinho. E aí eu fui atrás, busquei na internet, né? Falei, o que é computação? Qual a diferença de ciência da computação para engenharia? Fiz essas buscas básicas e acabei escolhendo ciência da computação. Primeira faculdade que eu me inscrevi, já entrei assim que eu fiz o SISU, né? A prova do Enem, depois o SISU. Comecei ali o primeiro semestre e tomei um baque, assim, me assustei. Por quê? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui e por que todo mundo da minha turma sabe mais do que eu? Porque Onde que eles estavam antes de chegar aqui? Tipo assim, ano passado eu tava pulando na festa junina do terceirão e o pessoal aqui já sabe coisas de computação. Daí eu comecei a me ligar que muitas pessoas que entram na faculdade de computação, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, não sei como é que é nos outros estados, mas muitas pessoas vieram dos ensinos técnicos. Então, já fizeram ali controle e automação, já fizeram processamento informática. de dados. Exato, tem muito ensino técnico lá no Rio Grande do Sul. Daí o pessoal já tinha uma base. E eu não, eu vim de uma escola comum, eu não sabia nada de nada, assim. E isso me deu uma pulguinha atrás da orelha pra, tipo, me dar vontade de estudar, sabe? Eu fiquei tipo, se eu continuar aqui só vendo o que está rolando na faculdade, essas pessoas vão estar sempre 1000 anos da luz na minha frente, porque eles já viram esses conceitos, sabem. E eu me lembro que eles respondiam as perguntas que o professor fazia e eu ficava tipo, gente, eu não sei nem responder o que estão perguntando. Mas você era uma criança que tinha muita tecnologia em casa? Tipo assim, sempre teve contato com computador? Isso era uma coisa que te despertava o interesse ou não? Sim e não, tipo, meu pai teve lan house, né? Minha mãe e meu pai tinham uma loja de informática, minha mãe dava aula de computação, tá? Minha mãe foi professora de faculdade, deu aula em Senac, essas coisas. E aí eles abriram uma loja de informática, prestavam serviços de consertar PC e tal, instalar Windows, esse tipo de coisa. E lá em casa sempre foi muito computador, assim, jogado pra tudo quanto é lado, placa, periférico, E eu tinha o meu PC, meu irmão tinha o dele, meu pai tinha o dele, minha mãe tinha o dele, a gente tinha muitos em casa porque era do trabalho deles. Sim. Mas eu não era uma pessoa que mexia no PC, quero desmontar, quero saber o que é. Não, eu ficava jogando, tipo, Clube Penguin, essas coisas. No Clube Penguin foi até no final, mas jogava, sei lá, The Sims, Rabotel. Usava muito computador, mas pra jogar, assim, não... Sim.
Nada muito técnico, vamos Não dizer assim. chegava a se interessar em como que ele funcionava. Não. propriamente A, dito. a única coisa que eu me lembro que eu fazia era abrir o terminal, que eu não sabia o que era na época. Eu abria o terminal e eu achava que eu tava conversando com o computador. Daí eu digitava umas coisas e sempre quando eu digitava, o computador respondia. Só que ele respondia em inglês, né? E só Sim. dizia comando não encontrado. Só que eu não sabia inglês, então eu achei Ele que tá falando comigo. tá Boa. falando comigo. Então, às vezes, eu passava uns tempos ali, tipo, digitando umas coisas com o computador. Isso Pô, lá. então agora, no momento, você consegue realizar o seu sonho infantil de conversar com o computador, né? Com ele. Exato. Agora ele responde em português. Exatamente, exatamente. Mas enfim, daí foi assim, entrei na faculdade, comecei a estudar por fora da faculdade logo no primeiro semestre, já com essa pulguinha de querer ir atrás, de querer saber tanto quanto os meus colegas, fazendo cursos online e tal, e já consegui emprego no primeiro semestre da faculdade. Olha só, que bacana. E ao longo da você ainda está na faculdade hoje? Não, já Você já terminei. terminou? Já. É que você tem uma cara que você me dissesse assim, não, entrei ontem, eu acreditaria. É bastante... É um rosto jovem, né? Mas a pergunta é, durante esse processo ali da faculdade, como a gente vai falar de jornada de aprendizado, né? Você já sentiu que tinha um gap técnico pela galera. Mas do ensino, porque você já começou a trabalhar muito cedo, né? Você sentiu que a faculdade estava te carregando para aquele lugar onde que você efetivamente estava trabalhando, ou isso vinha do seu outro estudo, ou isso era meio a meio? Como é que foi para você essa coisa de estou carregando aqui meu aprendizado em duas frentes? Show. Essa é uma ótima pergunta e o pessoal sempre me pergunta lá no canal também. Eu sinto que foi um complemento. Então, assim, eu não tinha a base de computação e de lógica que meus colegas tinham. E a faculdade me ajudou nisso. Porque na faculdade de ciência da computação, a gente vê muito a parte teórica da computação. Então, hoje eu sei a fundo coisas de compiladores, de interpretadores, essas coisas, porque eu fui atrás também junto com os professores, mas a faculdade te dá aquele conhecimento. Por outro lado, na internet eu aprendia sobre React, sobre Node, sobre Java, sobre PHP, coisas que na faculdade eu não aprofundava tanto, que são tecnologias mais usadas no mercado. Então, essa junção dos dois, para mim, foi muito conveniente para eu conseguir aprender mais rápido, porque eu acho que quem só do nada caísse de paraquedas ali no Java ia ter uns tropeços também. Então, ter juntado essas duas coisas foi bom. Mas também, se eu tivesse ficado só na faculdade, eu não teria conseguido o emprego no primeiro semestre. Porque nesse emprego eu trabalhava com Angular. E eu nem vi Angular na faculdade. Então, Sim. tipo assim, se eu não tivesse estudado por fora, eu não teria tido essa oportunidade. Até porque no mercado de trabalho, normalmente, obviamente que é tudo muito mais prático, você tem que botar a coisa para funcionar, digamos assim, mas o grande interesse, talvez, do mercado é saber se você domina uma ferramenta, se você domina uma linguagem. Não, a falta do fundamento, me parece que ele vai vir um pouco mais para frente, né? Não sei Sim. como é que foi para você, assim, o sentimento de opa, mas aqui eu precisava saber como que isso funciona sem a ideia, sem a ferramenta. Então, tipo assim, não sei se foi sorte, acredito que sim, mas à medida que eu ia avançando meus conhecimentos técnicos de mercado, eu estava avançando na faculdade. Então eu me lembro que quando eu estava trabalhando já no Itaú, né, lá em 2022, eu já estava vendo essa parte mais avançada ali, eu estava vendo compiladores e interpretadores na faculdade. E aí eu me lembro que quando eu entendi, assim, como é que o Java era tanto compilado e interpretado, quando a gente desmembrou a JVM, esse tipo de coisa, que eu usava no trabalho, eu fiquei, meu Deus, agora eu entendo por que as coisas são assim. E ao mesmo tempo eu já estava trabalhando com Java, então essa junção foi muito timing, assim. Foi um pouco de sorte, eu acho, porque eu não escolhi o que eu ia ver na faculdade, né? Foi vindo os semestres e eu fui fazendo. Mas meio que casou as coisas. Mas às vezes eu sentia essa falta de... Principalmente nos cursos online. Tipo, eu via, beleza, para criar um endpoint, tu faz assim, tá, mas o que é isso? Como que a requisição sai aqui desse PC e chega lá naquele outro, sabe? Eu sentia falta disso e na faculdade eu encontrei essas respostas. Então, de novo, juntando os dois. Porque eu vejo muita gente interessada na tecnologia, e aí a gente está falando de jovem, está falando de gente em transição de carreira, tem muita gente decepcionada até com o seu mercado, ou até está vendo o mercado, de certa forma, se exaurir por questões da própria tecnologia, né? A tecnologia está engolindo o mercado dela, e que vai para a internet, principalmente para negócio de curso, e diz assim, nossa, mas é muito difícil, eu não consigo alcançar. O que você acha que hoje, dado
a internet tem tudo, né? Sim. Não dá pra gente dizer que não tem. Se você procurar bem, tem tudo, e tem tudo às vezes até de graça, né? Você não precisa nem gastar para ver. Mas esse tudo às vezes parece coisa demais, né? O que você acha que é para aquela pessoa que está tentando talvez ser autodidata, até porque pensa, eu acho que eu não tenho mais idade para fazer, que é um erro, né? Não é nem uma pergunta que eu faço, já afirmo que é um erro a pessoa achar que por idade ela não pode fazer uma faculdade, mas que ela está fazendo coisa, pô, será que eu começo a faculdade? Será que eu faço um curso? Dada a tua experiência, o que tu acha que é uma jornada interessante? Então, eu acho a faculdade uma boa opção para aprender essa base, só que tu tem que escolher muito bem a universidade que tu vai cursar, a instituição, eu entendi isso depois, que dependendo da instituição que tu escolher, fazer ou não fazer, vai dar quase na mesma coisa. E no teu comprometimento também, porque muito do ensino, do aprendizado vem da motivação do aluno. Então não adianta achar que só fazendo a matrícula na faculdade, 2 anos depois tu vai sair sabendo tudo, assim. Tem que ter um certo nível de comprometimento. Tem que ir nas aulas também? Não é só matricular. Não, tem que ir nas aulas, tem que prestar atenção no que o professor está falando. Às vezes tem que anotar umas coisas também, faz parte. Mas eu acho que é uma coisa fundamental, só que eu escolheria bem a instituição, escolheria bem também qual curso. Então, hoje a gente vê várias opções, né? Engenharia de software, ciência da computação, que foi o que eu fiz, engenharia da computação, ADS, sistemas de informação. Então, escolher um desses. Eu talvez até pegaria SI ou ADS, que acaba sendo um pouco mais curto. E também o horário, porque eu tinha faculdade, era período integral. Quando eu comecei a trabalhar, eu meio que dava uma gambiarra ali para conseguir fazer as aulas e trabalhar ao mesmo tempo. Mas quem já trabalha hoje, por exemplo, ou a pessoa trabalha em outra área e quer vir para a área de programação, fica meio difícil, assim, largar tudo, largar meu emprego para fazer uma faculdade integral. Não vai achar boas opções num contraturno noturno, por exemplo. Exato. Então tem que escolher bem e às vezes se tem esse problema de não poder cursar o integral, escolher uma instituição que seja forte ali no noturno também e entender que muitas coisas que tu vê na faculdade pode ser que tu sinta que é uma perca de tempo. Mas tenta ir além, tenta questionar os professores, tenta tentar fazer uma relação do que tu tá vendo lá no curso de React com aquilo que tu tá vendo ali na faculdade. Fazer esse link das coisas, porque se a gente não for atrás, daí realmente às vezes parece só tempo perdido mesmo. Eu digo por colegas meus que eu vi que não tinham muito interesse, não iam muito atrás, se formaram comigo e diziam, não aprendi nada na faculdade, passaram 4 anos lá. Enquanto eu consegui extrair informações ali, porque eu usei da oportunidade para fazer o conhecimento. Bacana. Mas, Fernanda, a gente está aqui falando de, estúdio, né? Vá buscar, escolha bem. E aí as pessoas estão lá pensando, mas nem vai ter mais mercado para desenvolvedor, agora vai ser tudo inteligência artificial. Como que você está vendo agora, né, trabalhando com isso? E provavelmente na tua carreira também no YouTube deve ter bastante impacto desse tipo de coisa, né? O medo das pessoas relacionado a isso. O que representa hoje para o desenvolvedor essa IA? Ela é a estrela da morte lá pairando sobre nós, daqui a alguns segundos ela vai explodir o nosso planeta? Ou, sei lá, ela é um aliado, eu só não entendi ainda que ela é o anti-herói que agora vai... O que você está vendo nesse sentido? Show. Já alerto que essa é a minha opinião, tá? Pode ser que ela esteja totalmente errada. Claro, então... o que a gente quer saber é a tua opinião. Perfeito. Eu vejo assim, eu vejo de 2 modos. Primeiro, para mim, a IA como ela é hoje, tá? Status quo não tem a capacidade de tirar o nosso emprego. Por quê? Eu uso no meu emprego no Mercado Livre, a gente utiliza para criar as nossas aplicações e ela não consegue fazer metade das coisas que a gente faz, porque não é só gerar código, envolve entender o produto como um todo, outras aplicações que a gente está interagindo e pessoas também, né? Muitos times interagindo, enfim. Então ela consegue me ajudar a escrever meu código ali, mas para por ali também. E código, às vezes, não sai tão bom também, né? Convenhamos, eu não sei, talvez eu tenha dificuldade de usar IA, não sei, mas quando eu uso, não sai um código assim, nossa, excelente, nunca vi um programador fazer isso, sabe? É um código mediano, vamos dizer assim. De mediano para básico. Meio assim. Obviamente tem evoluído, não vou negar isso. Sim. O ChatGPT 3 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. O Copilot, por exemplo, as versões mais novas delas são absurdas. Sim, assim, sim. É muito bom, não estou negando, tá? É muito bom, é uma mão na roda e ajuda a ser mais produtivo. Mas eu sinto que quando tu chega ali em projetos um pouco mais complexos ou que tem um pouco mais de fatores naquilo, não é só gerar um input, colocar um botão, gerar um endpoint, sabe? Quando precisa pensar em mais coisas, ela já começa a se perder. Quando tem regra de negócio muito complexa, ela já se perde também. Então, esse tipo de coisa.
aí eu já descarto a estrela da morte aí. Obviamente vai evoluir, eu não tenho como falar pelo que está por vir, só o que tem agora. Não, e até eu acho que vale a pena a gente falar, antes de você continuar, que há uma ilusão, não sei se é uma ilusão ou uma percepção equivocada, de principalmente quem não é da área, que programar, fazer software é sentar na frente do computador e escrever. E é isso, sabe? Eu tenho que Sim. escrever de um jeito estranho lá. Quando, na verdade, como você falou, quando você aumenta a complexidade de um projeto, ou que ele fica com diferentes regras de negócio tendo que interagir, você está falando muito mais em conversar com pessoas, desenhar arquiteturas, do que necessariamente programar. E esse conversar com pessoas e desenhar arquitetura, aí ela não faz, né? Exatamente, exatamente. E aí tu vai conversar ali com o teu cliente, ó, nós vamos fazer a tua tela assim, tá? E o teu usuário vai poder comprar por aqui. Ah, não, mas no futuro eu já quero que o usuário compre com o WhatsApp. Ah, tu já quer que compre com o WhatsApp? Não, então já vou deixar preparado aqui. Não, mas depois eu vou querer que se integre lá com o meu RP. Ah, então tu já vai querer, então... Tipo, essa troca de levantar os requisitos, entender e já deixar a arquitetura pronta para escalar depois ou para plugar uma coisa nova, isso aí ainda não faz. Isso sem falar que às vezes o cliente cria o usuário hipotético na cabeça dele, que nem é o usuário, ele diz que ele quer fazer isso, quando chega no usuário não era nada disso, tem que fazer de novo, tem que voltar para o projeto, refatorar, fazer teste, um monte de coisa. Sim, e outra coisa que eu lembrei, questões de segurança. Eu estou criando um SaaS junto com o Léo, a gente criou um SaaS para criadores de conteúdo, o Power, e a gente usou muito IA, um Cursor, basicamente, Cursor e Copilot. Cara, a gente criou muitas rotas, endpoints com a IA, deixou ela criar sozinha. A quantidade de rotas sem autenticação e sem validação que ela criou, impressionante. Ah, Fê, mas aí é só pedir para ela colocar. Não, 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 não. A gente foi lá e pediu, dê uma olhada nas rotas que tem na aplicação, veja as que está faltando middleware de autenticação, não sei o quê. Ela foi lá, reolhou as duas IAs e mesmo assim deixaram endpoints passar. Além de permitir o usuário deletar coisa que não era daquele usuário, tipo assim, muitos problemas de segurança. Então, isso porque a IA aprendeu com código que está disponível aí na internet, né? Sim. E muito código que está disponível tem esses problemas. Então, esse é um outro gap da IA também. Eu sinto que se a gente usar muito IA sem o devido a curadoria de um programador experiente por trás, vamos dizer assim, a gente vai botar muito código na rua que tem muito problema de segurança. O que vai acontecer? Os hackers vão atacar tudo, as empresas vão começar a perder dinheiro para hacker. Opa, vamos dar um passo para trás, vamos parar de usar IA, vamos voltar a contratar desenvolvedor. Então, talvez isso possa acontecer. E a IA, em certa medida, a gente estava falando aqui num outro episódio, ela fragiliza a tua aplicação, né? Porque ela é mais uma porta de entrada para alguém de forma de um prompt a partir de engenharia social, mexer no teu programa, resgatar dados que não deve, porque a IA ela não está preocupada com nada disso by design, né? Você precisa criar essas proteções. Sim, e no próprio TDC de São Paulo, no Summit que teve, eu vi uma palestra muito interessante do pessoal, acho que ou da Microsoft ou da Red Hat, não me lembro, que eles estavam falando sobre guardrails de IA, e que é um grande problema, tipo, tu consegue colocar uns guardrails até certo ponto, tipo, como se fosse colocar limitações nela, né, para ela não fugir ali daquela parte segura, mas como é uma LLM, uma IA generativa, tu não tem controle total do que ela vai responder, né? Então, pode ser que, por algum motivo, o teu usuário, de algum jeito, consiga fazer ela responder coisa que não era para ela responder. E ela pode, por exemplo, acabar vazando dados, né, PIIs, informações sensíveis. Ela pode, sei lá, responder um preço do teu produto que não é, e depois você vai ter que vender por aquele preço, enfim. Vai ter que te responsabilizar pelo que ela te responder, porque ela responder para o usuário. Sim, tem muitos riscos. Mas a outra coisa que eu ia dizer que eu sinto também sobre a questão das IAs é que a gente está passando por são fases, né, de mercado. Então, começou um hypezinho e agora a gente está num hype máximo de IA, que eu sinto que todo lugar que eu vou só falam de IA, o meu YouTube só tem IA, meu Instagram só tem IA para tudo quanto é lado. Só que isso, uma hora ou outra, vai cair num vale da desilusão, que chama. Porque no começo o pessoal acha que pode colocar IA em tudo. Vou colocar IA para regar minha planta, vou botar IA para fazer café. Vou fazer churros com IA. Vou fazer tudo com IA. Daqui a pouco tu vai ver, cara, por que eu tô usando IA aqui? Saiu mais caro ou dá mais dor de cabeça. Tira a IA, bota de novo o que era antes. E aí vai vir nesse vale da desilusão. E aí, nesse momento, eu acho que vai sobreviver somente as coisas onde a IA realmente é útil. E aquilo tudo outro de coisa que inventaram de botar IA só porque era IA e estava no hype, vai morrer. Então, eu acho que a gente está muito nessa chama ainda de botar IA por tudo quanto é lado. E daqui a pouco ela vai ser ressubstituída, não porque ela não é boa, mas tipo,
ou saiu mais caro no final das contas, ou gerou muita dúvida para o usuário final, ou acabou atrapalhando todo o processo da empresa, sei lá. Algumas áreas ainda acho que vão dar uma retraída na IA, tipo, soltar os cachorros, daqui a pouco vão recolher e deixar só alguns soltos, sabe? Sim. Vamos chamar a carrocinha da IA, então, para resolver esse problema, né? Sim. Não, e é legal que você falou, a gente começou falando de fundamentos, né? E o que acaba ficando mesmo, depois de todas essas bolhas, porque eu lembro de quando a pessoa, o grande hype era certificação, né? Se você não tiver certificação, você está fora do mercado, bababá. Não, agora você é um desenvolvedor, se você não souber IA, você está fora do mercado. Como que você acha que e aí, se o pessoal que é desenvolvedor e está ouvindo a gente já entender, tá, tudo bem, estou tranquilo agora, não vou ser substituído pela IA. Mas como que eu me preparo para essa volatilidade? O nosso mercado, né, da tecnologia, ele é muito volátil no sentido a requisitos, né? Sim. Requisitos profissionais. Não à toa tem as vagas arrombadas lá. A tecnologia está sempre top nas vagas arrombadas, que sempre tem lá uma vaga que pede 48 mil coisas e quer pagar o salário mesmo. Como que você acha, como profissional, navegar num cenário desse que toda hora alguém inventa que eu tenho que saber alguma coisa que eu ainda não sei? É difícil, isso é difícil mesmo. Assim, eu vou falar o que eu faço, tá? Eu gosto de ir para eventos, e em eventos tu já pega um pouco do que tá no hype. Então isso é uma boa, tipo aqui, no TDC. Estão falando bastante sobre IA, porque IA tá em alta. E aí tu consegue ver já onde as empresas estão aplicando isso. Porque vem muita galera, por exemplo, do Mercado Livre, vem palestrar, vem gente de outras empresas, Globo, etc. E traz cases do que eles estão fazendo. Então isso é uma boa forma de entender. Tipo, beleza, isso é hype, e isso aqui as empresas já estão usando, então talvez isso aqui eu tenha que estudar. Tem muita gente que acha que, tô começando, não preciso ir em evento. O evento é muito coisa. É o contrário, né? Talvez seja a melhor coisa a fazer. Exatamente. Tu consegue entender onde as empresas estão aplicando aquelas coisas que tu está estudando, acho que traz um conhecimento bom, além do networking, né? Que não tem preço. Mas outra coisa que eu gosto de fazer também é, cara, volta e meia pegar, assistir um tutorialzinho no YouTube só para saber o que é. Tipo, não vou sair daquele tutorial aplicando em todos os meus projetos e sabendo fazer de olhos fechados. Mas eu vou ter um cheirinho do que é, para que serve, que problema resolve. Então, talvez se surja algo no meu trabalho, eu já consigo, tenho aquele conhecimento, tipo, vi um vídeo disso no YouTube, talvez acho que eu vou aplicar isso daqui, acho que é uma boa solução. E eu gosto também de dar uma olhada nas vagas no LinkedIn, não porque eu quero trocar de emprego, mas só para ver, tipo, será que se eu fosse me candidatar hoje para uma vaga de Java, o que vão estar pedindo, entendeu? Sim. Só dá uma olhada, tipo, beleza, continuam pedindo Spring Security, Cloud, então tô de boa, entendeu? Mudou a ferramenta agora, tá todo mundo usando outra coisa. Exato. E aí você fica mais atento em como o mercado está se mexendo, digamos assim. Exatamente, exatamente. Porque eu sinto assim que as pessoas às vezes ficam muito confusas, né? Mas o que eu preciso saber? Na verdade, o que a gente sempre fala, né? Que o bom desenvolvedor, a boa pessoa desenvolvedora, ela é um resolvedor de problemas, né? Exato. Ele é alguém que se prepara para resolver problemas de uma certa complexidade. Não, às vezes nem tão alta, mas uma complexidade. E aí, me parece que a experiência é uma coisa que não tem como você, digamos assim, comprar. Não tem assim, vou comprar experiência aqui num curso especial. Não, essa não tem. Essa só vivendo ou tendo ajuda de alguém mais experiente, né? Como é que você vê, assim, na sua trajetória, essa coisa, por exemplo, aqui no TDC, por exemplo, que você falou de eventos, e eu gostei muito, porque eu concordo plenamente com você a possibilidade, essa figura do buscar uma mentoria, buscar o networking ajuda, porque conhecendo mais pessoas, você conhece mais gente de experiência. Qual que é o impacto disso no desenvolvimento do aprendizado individual? Olha, eu confesso que eu nunca fiz mentoria, tá? Mas eu gostaria, e eu acho que teria me ajudado muito no começo também. Porque eu acabei pegando época de pandemia também, quando eu estava na faculdade, quando eu estava estudando e tal. Então, muita coisa eu tive que descobrir sozinha. Só que, quando tu é autodidata e vai atrás sozinho, beleza, tu aprende muito ali com teus erros e tu realmente, daí tu solidifica aquele conhecimento, porque tu teve que atirar para tudo quanto é lado para entender aquele negócio, buscar um monte de artigo, ler vídeo, Mas, quando tu tem alguém para te guiar,
eu acho que tu corta um caminho vantajoso, né? Um tempo que tu ia perder só de ir atrás de entender o que tu precisava estudar ou por que estudar aquilo. E tu já chega ali num ponto, tipo, não, beleza, entendi, agora eu tenho que estudar isso porque vai ser importante pra mim lá naquele momento. Eu já vou começar a estudar. Então, pelo menos ter um mentor que vai te ajudar com dicas de estudo ou te direcionar para o mercado, esse tipo de coisa, eu acho que é muito, muito importante. Por exemplo, minha mãe se formou em computação e o Léo fazia automação. Só que eles não estavam. Minha mãe não trabalhava mais como dev fazia anos e o Léo não estava trabalhando também. Então ele não tinha esse tato para me dar. E eu não conhecia mais ninguém. Então meio que, sei lá, tive que descobrir no Google. Você só sentiu falta, né? Você não teve como aproveitar isso de alguma forma. E não tive como pedir essa ajuda para ninguém. Depois que eu fui conhecer mais além na faculdade, uns colegas que já trabalhavam há mais tempo que eu, e eles me deram uns insights, me deram ideias e me ajudaram, assim. Mas se eu tivesse tido alguém, talvez desde o começo, teria sido mais fácil esse processo de aprendizado. Sim, bacana. E me conta um pouco como é que foi essa coisa, porque hoje você tem um canal do YouTube, de certa forma você influencia pessoas que estão entrando, ou que estão interessadas, ou que até que já estão na carreira de tecnologia. Como foi esse processo? Por que fazer um canal no YouTube, sendo que você já tinha que trabalhar, já tinha que estudar, já tinha um monte de coisa para fazer? Vou também fazer um canal no YouTube. Então, Que dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu sei, porque eu já tentei várias vezes produzir conteúdo em vídeo e é horrível. É muito trabalho, muito difícil. Para ficar bom, tem que ter investimento de tempo. Sim, muito, muito. Então, eu comecei criando conteúdo pelo LinkedIn, escrevendo artigos. Eu escrevi artigo no Medium e no Dev2, que eram plataformas que eu usava bastante para ler também. Por que eu fazia isso? Para me promover para as vagas. Queria mostrar para as empresas que eu estava estudando, que eu era uma pessoa que ia atrás de conhecimento. Tudo que eu estudava, eu criava um artiguinho, tipo, resumindo o que eu aprendi, mas não de uma forma, tipo, diário, mas sim de uma forma querendo ensinar o que eu tinha aprendido. Sim. E publicava no meu LinkedIn. Aí eu comecei a gostar de fazer aquilo, de ensinar. Daí cara, aqui no LinkedIn tá todo mundo fazendo a mesma coisa que eu, se promovendo para as vagas. Não tá ninguém aqui parando para ler, para aprender. Então vou para outra plataforma, né, para tentar compartilhar. Só que eu fui pro Instagram. Nada a ver, ninguém tá querendo aprender. Depois a iludida foi descobrir que no Instagram ninguém tava querendo aprender também. Mas eu fui para lá. Comecei a fazer carrossel lá de texto, assim, né? Coisas técnicas. Não deu muito certo. Daí fiz videozinhos curtos. Aí fui para meme, fui para vídeo técnico. Tentei de tudo. Até que uma hora começou a dar uma certa visibilidade no Instagram. E algumas pessoas que me acompanhavam começaram a falar: Fê, tu tem uma didática muito boa, assim, gosto de ver teus vídeos, tu gosta quando tu explica. Tu poderia criar um canal no YouTube? Pode ser. Até que veio um colega, eu digo colega porque ele trabalhava no banco também, mas ele não era da minha squad. O João Jacinto, se ele estiver ouvindo aí, vai se lembrar daquela época. Aí ele me disse: Fê, eu tô precisando aprender testes unitários para usar aqui na minha squad, eu sei que tu já sabe. Tu poderia fazer um conteúdo sobre isso? Aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer aqui no Instagram um conteúdo para ensinar testes unitários, sabe? Não tem como. Não faz sentido. Vou abrir meu YouTube, vou fazer lá um vídeo e aí fiz um vídeo, acho que 40 minutos, falando sobre Jest e mandei o link para ele. Tá aí, fiz o vídeo, espero que ajude, enfim. Boa sorte. E perdão, a qualidade Boa sorte, do vídeo. desculpa. Exatamente. E sei lá, aquele. Cara, assim, sei lá, às vezes eu digo que é sorte. O vídeo do nada pegou bastante views. Bastante, eu digo, 2.000, 3.000. Pô, pra um vídeo de testes unitários com Jest. Começando um canal. Começando um canal foi bastante. Aí eu, talvez tenha um mercado aqui. Talvez as pessoas realmente gostem de eu explicar. Sim. E aí comecei a postar mais vídeo. O canal começou a crescer. Daqui a pouco as pessoas tudo me conheciam pelo meu YouTube, não pelo meu Instagram. Olha e eu só. comecei a gostar de gravar vídeos, de fazer essas aulas. Aí hoje tem de tudo lá no canal. Tem curso gratuito, tem vídeo resolvendo desafio, tem de tudo um pouco. Nasceu muito dessa coisa, e eu acho que essa é uma filosofia muito interessante, que poucas pessoas percebem. Elas acreditam que para elas ensinar coisas para as outras pessoas, elas precisam saber tudo sobre tudo. Não. Quando, na verdade, elas só precisam saber um pedaço, né? Exato. E ensinar aquele pedaço. E, tipo, tu conseguir ensinar pra alguém mostra que tu realmente sabe aquilo
e faz tu fixar aquela coisa de uma forma que não vai mais sair da tua cabeça. Depois que tu faz uma aula, tipo um tutorial no YouTube, ensinando pra alguém como fazer um negócio, cara, aquilo vai ficar, tipo, tu vai te aprofundar naquilo, vai ficar fixado. É uma forma excelente de aprender. Eu aprendi muito, muito, muito com o canal. Principalmente Java, porque quando eu comecei a trabalhar com Java, eu comecei a fazer vídeo de Java no canal. E antes eu nunca tinha estudado Java, só numa cadeira de PO na faculdade. E aí, enquanto eu aprendia, eu fazia vídeos. Uma mão foi lavando a outra. E aí, daqui a pouco, eu tava, tipo, já tava conseguindo me virar super bem no trabalho com Java. E o pessoal já tava dizendo, meu Deus, tu sabe tudo de Java, tu é um gênio. Eu falei, tipo, gente, não. Eu só sei fazer até aqui, ó. Até onde eu mostro os vídeos é onde eu sei fazer, entendeu? Mas É fácil de ver o que eu sei, inclusive. Exato, tá aí, ó, tá aí nos vídeos. Para aí meu conhecimento. Mas por eu estar fazendo os vídeos e estudando, isso me ajudou muito. E eu aprendi Java muito mais rápido acho que por causa disso. Porque se eu tivesse só aprendido ali na velocidade do trabalho, como eu fazia umas coisas de Angular também, eu meio que ia deixando a vida me levar, sabe? Tipo, essa task aqui é muito difícil, acho que eu vou fugir dela, vou pegar outra lá em Angular. Mas aí, com o canal ali, eu acabei vamos dizer assim, me pressionando a estudar. E aí deu certo. Ensinar acabou se tornando uma tecnologia de aprender. Exato, Para você, né? Pra exatamente. solidificar e tal. Uhum. E hoje, considerando que você já fez, você já botou bastante coisa lá, o que você está vendo para o futuro, assim? Que a galera também tem sempre essa coisa, né? O que vem depois? Nunca é o agora, né? Sempre o que vem depois. Tá? Qual é a próxima? O que você está vendo já lá na frente? O que vai acontecer? O Java vai morrer? Sabe aquelas... Não, mas é aquelas perguntas que a gente ouve aqui no corredor, que tem palestra. O que você está enxergando, assim, de aprendizados interessantes para a galera? Então, eu tava passando por uma crise de criação de conteúdo esses tempos, porque eu tava assim, tipo, cara, aprender hoje programação ficou bem mais facilitado por conta da IA, né? Sim. Tu consegue tirar dúvidas com ela como se fosse teu assistente pessoal. O que antes tinha que ficar vasculhando 1000 Stack Overflow para achar a resposta, a IA te resume ali rapidinho e às vezes se ela não sabe ao certo, ela te dá uns links e tu já tá meio caminho andado. Mas é bom tu ter um conhecimento prévio, né? Para poder filtrar aquela resposta dela. Porque às vezes... Exato. Não, ela dá uma viajada às vezes. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, tá um pouco mais mastigado esse processo. Sim, sem dúvida. Antes, quando eu tava aprendendo a programar, por exemplo, eu precisava saber, sei lá, vou dar um exemplo do Angular. Como criar uma diretiva no Angular. Eu tinha que ler um monte de documentação, tinha que ver uns tutorial do YouTube, tinha que ler uns Stack Overflow para tentar fazer funcionar lá no que eu tava fazendo no meu código até conseguir. Hoje não, normalmente tu passa ali para IA, ela vai te dar um caminho, não vai rodar de primeira às vezes, mas tudo bem, já tem um caminho. Tu não precisa ver trilhões de tutoriais no YouTube que nem fazia antes, nem decorar a sintaxe das coisas. Sim. E daí eu comecei a me perguntar, será que faz sentido eu ficar fazendo esses vídeos no canal, tipo, falando de sintaxe de linguagem, vídeo de 2 horas de Java explicando? Aí o pessoal disse que gosta. Aí eu, não, vou manter, mas eu vou tentar trazer lá para o canal formas de aprender de maneira mais simplificada. Então, não que a gente precise se aprofundar aqui no fundamento do Java, entender tudo que tem. Mas, tipo, se eu fosse aprender Java, quais ferramentas eu poderia usar para aprender mais rápido? Que tipo de projetos são importantes para fixar esse conhecimento? Então, eu estou tentando trazer, vamos dizer assim, dicas de estudo também lá no canal, e não só para quem está começando do zero, porque eu gosto de fazer, eu trago para o canal o meu momento de vida. Faço muito disso. Então, eu estou trazendo também lá no canal dicas para quem está no mesmo momento que eu. Já está no mercado, já tem uma posição legal, mas quer continuar se evoluindo, se aprimorando para conseguir vagas melhores, para talvez, quem sabe, ser um líder, um gestor, esse tipo de coisa. Então, trazendo coisas assim de estudo. É o que eu estou tentando para o canal, sabe? E agora a gente começou o SaaS também, então vou compartilhar lá a minha jornada de empreender, que era coisa que eu tinha muita dúvida também, de como é que o pessoal faz. Nossa, como é que é a ideia aqui depois vira lá algo lucrativo, sabe? Sim. O meu não lucra nada, eu só perdi dinheiro, mas vou compartilhar isso com o pessoal, pelo menos, sabe? Até agora é só projeto, né? Até agora é só dívida, na verdade. Só gastei meu cartão de crédito lá, mas tenho compartilhado isso com o pessoal, porque eu sinto que às vezes falta trazer relatos de coisas reais e mostrar o que a pessoa pode fazer para estudar, além de só ficar dizendo, tipo, para declarar uma variável no Java, use var, que foi introduzido no Java, entendeu? Sabe, Isso. essa coisa assim. Até porque isso, como você falou, tá mais mastigado, tá mais acessível agora para eu achar na internet através da... A IA se tornou um grande... Não no sentido de software, mas um grande compilador de informação, né? Ela pega tudo, mastiga e te devolve. Às vezes dá uma desviada ali no meio do caminho. Exato. Mas se você tem base, né? Você consegue
dirimir alguma coisa. Muito bacana. E, assim, você acha que no futuro, porque é bem o ponto onde você está, né? E já foi tema de outros podcasts aqui da gente. No futuro, a galera não vai mesmo precisar aprender mais? É só perguntar para a IA e ela devolve o que ela precisa fazer? Como que você está vendo isso que vem mudando o seu aprendizado? Não que A seja uma coisa recente, mas LLMs, né? A forma de interagir com a IA tem sido mais recente. Vem mudando essa tua própria relação com o teu aprendizado ao longo do tempo? Então, começou a mudar, só que aí eu me autocritiquei e tô fazendo um rollback nisso, vamos dizer assim. Porque, assim, eu acho que ter conhecimento é poder. E minha mãe sempre fala, conhecimento, minha mãe, meu pai, conhecimento é algo que ninguém nunca vai te tirar. E a partir do momento que tu delega o teu conhecimento para uma ferramenta, a gente fica cada vez mais dependente do sistema. Então, se eu não sei nada e tudo que eu sei está na mão de empresas, da OpenAI, então para eu saber algo eu tenho que perguntar para a IA, tudo é totalmente dependente. Ah, Fê, mas eu já sou dependente de tudo, eu preciso de água potável. Sim, a gente é, mas quanto menos a gente puder ser, eu acho que é melhor. A gente já é uma estrutura integrada, complexa, de subsistência, assim. Eu não consigo sobreviver esses outros. Mas a única coisa que ainda é livre é conhecimento, até o momento. Exatamente. E tu ter conhecimento para mim é exponencial. Então, tu tem um conhecimento que liga com o outro, ele se multiplica, se multiplica, se multiplica. E aí tu começa a questionar as coisas, a criticar, a olhar por outro ponto de vista. E tudo isso faz, às vezes, tu enxergar o mundo de uma forma diferente, tu conhecer pessoas diferentes, tu querer coisas diferentes para tua vida. E a partir do momento que tu delega o teu conhecimento, tipo, não quero saber nada, tudo que eu quiser saber eu pergunto para IA. Tu deixa isso na mão das empresas, que são donas das IAs, e tu não tem aquele conhecimento, e tu começa pra mim, na minha opinião, tu para de ter um senso crítico das coisas, tu começa a aceitar tudo que te falam, tu começa a ser aquela pessoa que acredita nos ditados populares, porque no final das contas a IA vai estar te contando uma coisa e tu vai estar acreditando. Isso. Então, se tu não foi atrás para entender, enfim, sei lá, eu acho que conhecimento é sempre bom. Eu não gosto de delegar isso para IA. Eu uso para tirar dúvidas, mas eu gosto de ler livros ainda, eu vejo tutoriais do YouTube ainda, eu vejo cursos, eu uso os métodos antigos de aprendizado ainda. Tá certo. Antigo é uma palavra forte, né? Métodos antigos, vê um vídeo no YouTube, já fica uma coisa andar rápida. Né? Exatamente, mas é porque hoje, se tu for na faculdade, nos primeiros semestres ali, a galerinha tá tudo com o ChatGPT aberto, não estão abrindo um livro, nem nada, nem um artigo, Medium, DevTools, Stack Overflow, tudo isso, a galerinha nova não usa muito, assim. Temos que trabalhar contra a cultura disso, né? Dizer assim, vamos ler livro, vamos estudar que vale a pena. Sim, exatamente. Fernanda, o nosso papo está muito bom, o tempo escorreu por entre os dedos, né? Mas antes da gente partir para o nosso encerramento, a gente tem uma segunda tradição aqui, que é todo mundo que vem no podcast, e a galera da tecnologia está sempre para lá e para cá, de mochila e tal, e eu não vi se você veio de mochila. Sim, tá para lá. Mas a gente pede sempre para você deixar alguma coisa da sua mochila para a nossa audiência, que pode ser uma mochila metafórica, uma dica de livro, de filme, de documentário, alguma coisa que você acha que seja legal, sei lá, tem um canal e tal, sem ser o seu, porque esse você pode dar no final. Também. Mas que seja interessante para a nossa audiência. Legal, gostei da ideia. Eu vou indicar livros de ficção científica, mas porque já devem ter indicado aqui, mas para mim, o que está acontecendo hoje, muito está retratado nesses livros. Os livros do Isaac Asimov. Sim. Cara, todos, qualquer da Fundação, do Cidades de Aço, Eu, Robô, todos esses são fenomenais. Eu tô lendo agora os da Fundação e é muito bom. Eu, Robô é muito bom. O Homem Centenário também é muito bom. Cara, é ficção? Mas a visão que ele já tinha sobre como a tecnologia ia se integrar na sociedade, os vieses que a gente ia ter com as coisas, a forma como os humanos iam interagir com os robôs também. Tudo bem que a gente não tem robôs, mas a IA é como se fosse o retrato dos robôs. É muito bom, então eu recomendo. Maravilha, acho fantástico também. Asimov é dica de primeira linha. Fernanda, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. E para a galera que quiser se conectar contigo agora,
dá o serviço aí do teu canal, tuas redes. Vamos, né? O Instagram não tem ninguém interessado em aprender, mas pode passar teu Instagram também. Boa, então, para quem quiser me encontrar nas redes, procura por Fernanda Kipper. Vocês vão me encontrar lá no Instagram, onde eu compartilho mais dicas e curiosidades de programação, mas para quem quiser aprender mesmo, me procura lá no canal do YouTube, Fernanda Kipper também. Tem bastante vídeo técnico desenvolvendo coisas, tem vídeo de tutorial, tem curso gratuito, mas também tem alguns vídeos que são mais, vamos dizer assim, relativistas, questionando coisas, trazendo ideias, questionamentos. Então me procurem por lá e acho que vocês vão curtir. Fernanda Kipper com 2 P's, né? É, Fernanda com K e com 2 P's, para você que está só ouvindo aí lavando a louça. Exato. Pode procurar depois. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para seguir o nosso canal aqui no Spotify. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta. E se você quiser acompanhar esse papo em vídeo, nós temos nosso canal do YouTube, onde você pode dar like, nos seguir, compartilhar. E também temos os cortes, que é aquela pílula de conhecimento bacana para você mandar para alguém conhecer e vir fazer parte da nossa comunidade aqui do podcast. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.